Essa foi a visão do jogo aqui de cima da cabine central dos campeões da bola. Sport que continuou mostrando as falhas que teve durante toda a temporada no jogo de hoje. Sport que desenvolveu um futebol fraco no primeiro tempo e depois se atirou na segunda etapa porque precisava. O Sport que com o técnico Milton Mendes me apresentou variação tática, me apresentou variação de jogo, me apresentou também, até em certos momentos do segundo tempo, volume de jogo, coisa que a gente não viu no Sport aqui contra a equipe do Vitória na Ilha do Retiro. E isso é um ponto para se salientar. Se salientar pelo que foi visto hoje na Ilha do Retiro. Então, torcedor, esse foi o último jogo do Sport na temporada 2018. A arbitragem, comandada pelo Anderson Daronco, aqui na cabine dos campeões da bola, não notei nenhum erro, nenhuma atitude que fizesse com que a nota dele, do Rafael Alves e também do Clériston Barreto, tivessem alguma interferência. Dei nota 7, o Daronco gaúcho, o Alves também gaúcho e o sergipano Barreto, o trio que apitou hoje aqui na Ilha do Retiro. Sport 2, Santos 1. Num jogo, repetindo que o Sport no começo do jogo foi pressionado e não rendeu o futebol no primeiro tempo. Teve a primeira bola apenas aos 9 minutos da segunda etapa, sendo feito um lançamento para o Matheus Gonçalves e depois pressão rubro-negra, 1-0, gol do Rogério, 2-0, gol do Brocador, 2-1 para o Sport e o gol do Santos feito pelo Rodrigo. Agora, a gente vira a página do jogo e fala sobre esse 2018 do Sport. Um 2018 que começou com a chegada de um ídolo, do técnico Nelsinho Batista. O técnico Nelsinho Batista, que era visto por muita gente como um salvador da pátria. Campeão da Copa do Brasil em 2008, volta à capital pernambucana após 10 anos. Mas o técnico Nelsinho Batista chegou e logo foi embora no começo do Campeonato Brasileiro. O técnico Nelsinho Batista, quando saiu aqui da Ilha do Retiro, já colocou para todo mundo os problemas que tinha o Sport Clube do Recife. E os problemas do Sport Clube do Recife foram vistos por todo mundo ao decorrer do Campeonato Brasileiro. O Sport esse ano não fez um bom campeonato pernambucano. Até chegou nas semifinais. Mas o time que figura no elite de futebol nacional, jogando um campeonato em que os seus rivais são da terceira divisão, entraria logicamente com a obrigação de ser o campeão e jogar um bom futebol. E não foi isso que a gente viu. A gente não viu um bom futebol do Sport no Campeonato Pernambucano e também não viu o Sport campeão estadual. E isso para um clube da grandeza do Sport, que colocou o seu elenco principal numa competição estadual e não consegue dar resultados nem no futebol jogado, nem em conquistas, pesa e mostra as falhas rubro-negras durante o começo do planejamento em 2018. Copa do Nordeste não se participou, porque o presidente Arnaldo Barros decidiu que o Sport não entraria mais na competição regional. Então não temos nem como avaliar a competência rubro-negra no torneio mais importante do Nordeste brasileiro. Na Copa do Brasil, todos vocês lembram aquele vexame contra a equipe do Ferroviário aqui no gramado da ilha. O Sport fez 3-0, deixou os cearenses empatarem e depois perdeu nos pênaltis. Então você vai colecionando, torcedor, fracassos durante a temporada 2018. Isso dentro do gramado, isso dentro das 4 linhas. E depois, para coroar todo esse vexame na temporada 2018, tivemos também o Campeonato Brasileiro da Série A. O Sport que começou mal, perdendo de maneira vexatória para o América lá na Arena Independência. Depois teve um empate com o Botafogo e com o técnico Claudinei Oliveira conseguiu se alavancar, conseguiu chegar ao G6 do Campeonato Brasileiro, situação que a gente sabia, pelo elenco que o Sport fez, que o Sport não iria se manter em tal posição, que o Sport precisava se reforçar, que o Sport precisava se montar ainda mais para o Campeonato Brasileiro.
E quem me escuta aqui na Super Rádio Clube sabe que eu venho falando sem menosprezo que o elenco do Sport era um elenco de Série B de Campeonato Brasileiro. As contratações que o Sport fez para suprir a ausência de quem saiu em 2017 para a temporada 2018 foram deficitárias. Porque ano passado o Sport também chegou nessa última rodada do Campeonato Brasileiro pensando em segunda divisão, mas tinha no elenco Mena, lateral esquerdo, que é muito bom no sistema ofensivo. Tinha também o Richelli, Anselmo, Patrick Nascimento na cabeça de área. Tinha o Diego Souza, tinha o André. Tinha essa turma que dava uma qualidade ano passado para a equipe do Sport. E esse ano não tinha ninguém que decidisse nada. O Sport perdeu seu cartão de visitas, que eram os dois principais jogadores do ataque, Diego Souza e André. Não trouxeram ninguém à altura. Pensaram que o Marlone e o Brocador iriam resolver. O Marlone teve uma temporada muito apagada. O Brocador também, mesmo fazendo um gol hoje. O Sport não conseguiu repor o que perdeu ano passado em termos de qualidade para essa temporada. Então você vai colecionando vexames. E foi mais um vexame que aconteceu com o Leão da Ilha do Retiro. Um outro detalhe: salários atrasados. Isso aqui na Ilha do Falar sobre isso aqui na Ilha do Retiro há um tempo era proibido, era terminantemente proibido porque não existia. Rezava a lenda que o Sport Clube do Recife era uma equipe que pagava salários em dia. Só que nessa temporada 2018, mesmo sem os medalhões, mesmo vendendo Diego Souza, André, Everton Felipe, Anselmo sendo deslocado para o futebol da Arábia Saudita, parece que o dinheiro no caixa rubro-negro não entrou. Porque os salários foram debitados, não foram pagos. Hoje a informação que tem que são mais de 2 meses de salários atrasados aqui na Praça da Bandeira. E isso, torcedor, interfere sim dentro de campo. Os jogadores vão correr, lógico, mas com salários atrasados, independente de quem seja, é vergonhoso um trabalhador chegar no seu trabalho, saber que vai exercer a função e quando for lá receber o salário não tem um tostão. Isso daí é vergonhoso. E isso foi mais um ponto que teve na Ilha do Retiro em 2018. E isso deixa também o torcedor chateado, porque todas essas situações colocaram o Sport Clube do Recife ano que vem num Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport esse ano contratou o Felipe Rodrigues, lateral direito, Max, zagueiro, Capa, lateral esquerdo, Jean, lateral esquerdo, Ferreira, volante, Pedro Castro também volante, Adenilson, volante, Rafael Marques, atacante, Igor, atacante, Carlos Henrique, atacante. E essa galera todinha não teve um rendimento positivo algum no Leão da Ilha. A gente pega o quê? 1 ou 2 gols do Carlos Henrique? 1 ou 2 gols do Rafael Marques? Nenhum gol do Igor no Campeonato Brasileiro? Que o Igor já foi embora até. A contratação do Jean, lateral esquerdo, que já foi embora, nem vestiu a camisa do Sport Clube do Recife. São pequenos erros que no final das contas, quando a gente passa a régua, a gente analisa e vê, olha, teve isso, teve aquilo, teve mais aquilo outro. E esses erros vão incorporando um ano catastrófico para o Sport Clube do Recife. Os acertos ficam até ofuscados, porque tivemos acertos aqui no Leão da Ilha. O Sport teve. A contratação do Jair, claro que foi um acerto. A vinda do Matheus Gonçalves também foi um acerto. O Marcão, outro. Mas quando você vai colocar, são 3 jogadores. 2. E uma imensidão de erros. Então, isso pesa no final das contas de uma administração. O biênio do Sport, comparado do ano passado para cá, a gente viu o Sport campeão ano passado de um campeonato pernambucano que o Sport renegou.
e foi semifinalista nessa edição. Na Copa do Brasil, ano passado até que foi bem, chegou às oitavas de final. Nessa temporada, chegou apenas na segunda fase. Copa do Nordeste, ano passado, foi vice. Esse ano nem disputou. E no Campeonato Brasileiro, ano passado, 15º colocado com 45 pontos, e esse ano, 17º colocado com 42 pontos. Esse foi o biênio rubro-negro. O Sport precisa se remontar agora, torcedor, para uma realidade totalmente diferente, que é a realidade da Série B do Campeonato Brasileiro. A Série A é aquele campeonato gordo, aquele campeonato farto, cheio de dinheiro, e que muita gente ainda reclama que o dinheiro é pouco. E a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem vai ser receita mínima, vai ser receita enxuta. E para uma equipe como o Sport Clube do Recife, que jogou Série A em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, 5 anos seguidos, isso vai ser um baque imenso. Sem falar que, no final do ano, daqui a 2 semanas, ainda vamos ter eleição aqui no Sport Clube do Recife, para você entender toda essa mudança que o esporte vai sofrer de uma temporada para outra. Independente de quem assuma o comando do esporte, se o Augusto Carreras, se o Eduardo ou se o Milton Bifar, os erros que aconteceram têm que ser analisados. Não podem se repetir em 2019, não podem se repetir também em 2020, porque esses erros vão pesar no final das contas ano que vem também. Então o planejamento tem que ser refeito, tudo na Ilha do Retiro tem que mudar mesmo. Política de salário, política de contratação, política de fazer futebol, valorizar competições como o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro. Se não dá para jogar com todo mundo na Copa do Nordeste, coloca um elenco misto, coloca a garotada do Sub-23, coloca o Sub-20 para jogar. Mas não pode o esporte perder receita como perdeu nessas 2 temporadas. Não jogou Copa Sul-Americana por deficiência técnica no Campeonato Brasileiro passado, que ficou na 15ª colocação, e termina o ano rebaixado para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Começou o ano mal, finalizou ele pior ainda. Começou o ano na Série A, termina na Série B. E esse então é o resumo do ano do Sport Clube do Recife. Essa é minha análise dessa temporada muito ruim do Leão da Ilha. Bem, ouvinte da Super Rádio Clube, aqui na cabine central dos Campeões da Bola, com os trabalhos técnicos do José Carlos, estamos colocando um ponto final. Agradecendo a você pela companhia, agradecendo a você pelo carinho nas transmissões aqui da Super Rádio Clube. Ano que vem tem mais. Ano que vem tem Campeonato Pernambucano, tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série B e da Série C. Pernambuco, após 8 temporadas, não vai ter representante na elite do futebol nacional. Eu fico triste, você aí de casa também. Mas eu quero terminar mesmo lhe agradecendo nessa companhia aqui nas ondas do Canhão do Nordeste e agradecer a confiança do Roberto Nascimento, do Cláudio Tavares, e aproveitar para tocar a bola aí para o estúdio da Super Rádio Clube. Para você, Luiz Felipe, aí ao lado do Irinaldo Lafayette. Grande abraço, boa noite, Felipe. Boa noite, Zolvig, abraçando a todos os amigos que fizeram mais uma brilhante transmissão, a última do ano, nesse show de bola aí da Ilha do Retiro. Nosso querido Zé Carlos, parabéns.